Ah, ok. Não sei se conseguem me ouvir. Lola, consegues me ouvir? Consigo ouvir. Ok. Pensei que pararam de me ouvir. Sim, junto. Houve acho que uma oscilação, mas consigo ouvir. Já está, muito bem. Então, junto do grupo, nós tomamos a decisão de dar mais atenção para todos aqueles que têm seguido nossas páginas, para todos aqueles que têm nos dado forças, para todos aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho, que decidimos fazer com muito carinho e amor. Nós trabalhamos com questões ligadas à infertilidade e, neste momento, nós decidimos que vamos fazer alguns encontros a falar sobre questões de infertilidade. E como a primeira vez, nós decidimos fazer no Zoom. Depois vocês também vão nos sugerir para vermos se é melhor continuarmos nesta metodologia ou tem outras ideias e opiniões que podem nos fazer ajudar mais pessoas. E numa primeira fase decidimos fazer uma entrevista com alguém que faz parte deste grupo de mulheres com problemas de infertilidade, mas também que faz parte do grupo de voluntários de boa vontade, que é a Lola, e ela vai contar um pouco da sua história neste aspecto, neste quesito, infertilidade, e vocês vão poder saber como é que uma mulher vive com esta questão que na nossa sociedade, no nosso país, nas sociedades africanas, é ainda um grande tabu. A Lola é um espelho de várias mulheres que nós temos no grupo das mulheres que vivem com problemas de infertilidade ou esterilidade. Então, Lola, eu passo a palavra e agora todos na expectativa de poder te ouvir e conhecer a tua história e, junto de si, também podermos ver como é que podemos ajudar mulheres que vivem com problemas de endometriose e não só. Muito obrigada, Lola. A sala é toda. Obrigada, Tande, pela introdução. Boa noite, eu chamo Lola Mucar. E como a Tande já tinha dito, nós fazemos parte de um grupo que visa mesmo lidar com o aspecto de infertilidade de mulheres que vivem com problema de infertilidade e esterilidade. Então, eu vou tentar, de uma forma resumida, falar da minha história nesse âmbito. Primeiro, eu tive problemas de miomas, ou as primeiras consultas, posso assim dizer, que me fizeram ir parar ao hospital porque eu descobri que eu tinha miomas. De princípio eram miomas pequenos nas primeiras consultas e os médicos diziam que eu não devia me preocupar, porque eram muito pequenos e a probabilidade de crescerem era reduzida. Mas, infelizmente, os miomas cresceram e cresceram rápido, cresceram muito, que eu passava constantemente no hospital por causa das consequências, né, dos miomas, hemorragias, dores e todos aqueles outros efeitos. Fui a vários médicos aqui em Moçambique para tentar, né, exatamente perceber, porque eu já sabia que tinha miomas, mas para tentar reverter. Não era possível reverter. Fui a consultas fora, na África do Sul, para procurar de soluções, que eu já estava na fase de querer engravidar, eu já estava a viver com meu marido na altura e nós queríamos ter um filho e eu não estava a engravidar e supostamente eu não estava a engravidar por causa dos miomas. Ok, fomos para fora, os médicos sul-africanos, por dois médicos sul-africanos na altura tinham dito que a solução não era retirar os miomas, a solução era retirar o útero,
porque eu tinha miomas dentro e fora do útero, e se eu fizesse a cirurgia seria bastante delicada, com o risco de perder a vida na sala de operações, e eles não se atreveriam a fazer uma cirurgia dessas, dos dois médicos. Voltamos com esse diagnóstico cá para Maputo, Moçambique, informar a família e essas coisas todas, e nem eles, nem eu, nós estávamos muito confortáveis com esse diagnóstico. Tirar o útero é um bocadinho difícil. Então, acho que estou a ter um pequeno problema aqui com o carro, eu acho que vou ter que parar. Ok. Tá certo. Como eu estava a dizer, tivemos que voltar para aqui para tentar procurar algum médico que aceitasse fazer a cirurgia. Que a ideia era retirar os miomas e não retirar o útero, como o médico sul-africano tinha sugerido. Voltamos para cá de novo à procura de médicos que fossem capazes de aceitar fazer a cirurgia, e por acaso encontramos um que aceitou, e lá fomos para a primeira cirurgia. Fiz a cirurgia de retirada dos miomas, que foi muito delicada. Após a cirurgia, logo no primeiro mês, eu não parava de ir ao hospital constantemente, passava mal, com muitas dores, muita hemorragia, e não conseguia se perceber que eu acabava de fazer uma cirurgia para retirar os miomas e supostamente estancar a hemorragia, mas eu não tinha acontecido, estava constantemente no hospital. 4 meses depois de tantas idas ao hospital constantemente, o médico que me assistia na altura, infelizmente, não estava disponível, e fui a outros médicos, vários outros médicos, e todos voltavam a dizer-me que eu tinha que operar o mais urgente possível. Eu não conseguia perceber porquê, porque eu acabava de sofrer uma cirurgia. Como é que eu tinha que voltar a operar se o médico tinha dito que já tinha retirado todos os miomas? E como é que os miomas voltaram a crescer de forma tão rápida? Para mim não era possível. Ninguém conseguia me explicar o porquê, mas só diziam que eu tinha que voltar a operar o mais urgente possível. Ok, de novo foi à sala de operações para operar os miomas. Após a cirurgia, tive que fazer um tratamento, uma espécie de quimioterapia para queimar as células dos miomas, para que não voltassem a crescer, porque a probabilidade era de eu voltar de novo uns meses depois a sofrer uma cirurgia, porque os miomas iriam voltar a crescer. Ok, fizemos esse tratamento de choque, mas eu não parava de ir ao hospital. Os miomas não estavam a crescer, não voltaram a crescer de forma tão rápida, mas as dores não paravam. Eu tinha constantemente dores, e mais fortes do que anteriormente, dores muito, muito fortes. Eu voltava constantemente ao hospital para tentar perceber como é que eu gostava de ter tantas dores, se eu já tirei os miomas, e os miomas não estão a crescer, o que é que se passa? Por que as dores não param? E ninguém sabia me dizer por que as dores não paravam. De novo, passei de vários médicos para tentar perceber o porquê da dor, porque a dor não estava a parar, eu estava a passar muito, mas muito mal, muito mal. Uma das médicas que me assistia acabou sugerindo que eu fizesse uma laparoscopia para perceber o que estava acontecendo. Ok, eu só queria soluções. Aceitei, fui fazer a laparoscopia. Depois de ter feito, voltei às consultas com ela, as dores não paravam, eu tinha que saber do resultado. Lá nas consultas, na primeira consulta, ela me diz, uma coisa que eu não me esqueço, me perguntou por que eu fui fazer a laparoscopia. Eu pergunto, como é assim, por que eu fui fazer? Ela me tinha dito para fazer, ela tinha indicado. Ela me diz, eu não devia ter feito porque só piorou a situação. Eu tinha muita aderência
dos órgãos internos, muita aderência. Que a laparoscopia é como se fosse uma espécie de vídeo, né? Que entra um tubo e ele faz a imagem assim por dentro. E isso só acabou piorando as feridas, que eu supostamente tinha muitas feridas dentro, e aquele movimento não ajudou muito. Ele devia ter pensado isso antes de ter me mandado fazer, mas anyway. O resultado da laparoscopia vinha que eu tinha endometriose profunda, estágio 3, estágio avançado. Eu nem sabia que tinha endometriose, imagina, já estou num estado profundo e muito avançado. Isso já justificava tanta dor. Aí foi começar a procurar saber o que é endometriose. Eu nem sabia que existia essa doença. O que é, como é que a pessoa passa a ter endometriose e todas as coisas relacionadas à endometriose. Que eu tive que investigar sozinha, porque os médicos também pouco sabem sobre a doença aqui. E não existe especialista sobre a doença aqui em Moçambique, e aí os médicos vão apalpando, vão dizendo uma e outra coisa, porque eles não sabem. Então, foi a investigar, acabei conhecendo grupos fora de África, precisamente em Portugal e Brasil, que falam a nossa língua, grupos sobre endometriose. Que lá existiam mulheres que já tinham algum conhecimento, existiam mulheres que já tinham passado, tinham várias experiências sobre a doença, passaram também por várias cirurgias, miomas, outras que até já retiraram útero, trompas, ovários, praticamente a tirar todos os órgãos por causa da endometriose, por causa dos efeitos da endometriose. Então foi ali que eu comecei a perceber um bocadinho mais sobre a doença e tentar encontrar soluções. E ali existia uma e outra medicação que eu via tipo, nas participantes que faziam. Tentava ver se... Ele já não faz parte, mas certo. Eu liguei para o lado, ele estava dentro. Eu não sei quem está com o microfone. É melhor usar o auricular porque nós estamos a ter um retorno aqui. Então, como eu estava a dizer, então foi aí, a partir daí, comecei a perceber um bocadinho sobre a doença e a investigar um pouco mais. Eu já ia às consultas aqui e já quase que informava os médicos sobre isto ou aquilo. Eu já tinha alguma informação e procurava saber sobre a medicação, o que podia, o que não podia fazer, para tentar ter uma vida um pouco saudável, tentar ter uma vida normal. Porque muitas mulheres que sofrem dessa doença, para além de não poderem engravidar, tem o lado da dor, que é uma dor incapacitante. Muitas mulheres quase que não conseguem trabalhar e muitas estão constantemente a ter que fazer cirurgias de retirada de órgãos para tentar ter uma vida saudável. E chega-se ao nível de ter filho ou gerar um filho, já nem a maior preocupação é tentar ter uma vida saudável. Tentar viver, poder acordar um dia, não exatamente sem dor, porque infelizmente esta doença não nos permite esse momento, mas tentar ter uma dor moderada que a mulher possa conseguir viver. E foi nessa luta de todos os dias investigar um pouco mais e procurar saber que eu tive que mudar completamente o meu estilo de vida. Eu já fazia exercícios antes, mas tive que começar a intensificar os exercícios que eu fazia, porque já eram fazer exercícios como condição de vida. Eu mudar a minha alimentação também de forma drástica, parar de comer muita coisa, tive que tirar leite, trigo, tudo que é glúten, lactose, viver de alimentos mais natural possíveis, alimentos muito, muito saudáveis. Então foi uma mudança foi difícil no princípio. Não só difícil para mim, mas depois difícil para as outras pessoas que me verem dessa forma. A mudar tanto, são várias questões. Já existiam questões sobre eu não fazer o filho, questões de estar já não sei quanto tempo com teu marido e filhos, e vocês não têm bebê, não têm filho, e ter que lidar com isso todos os dias, ter que lidar com isso no trabalho,
constantemente dores, ter que parar no hospital é extremamente difícil e agravado com essa situação toda de eu não posso comer isto, não posso comer aquilo, porque as pessoas toda hora perguntarem por que não pode, por que não pode, o que tu tens, o que é isso? E quando dizia, eu tenho uma doença X, o que é isso? Quase que ninguém sabe o que doença é essa, ou o que é que faz, e poucas pessoas tentam perceber. A maior parte do ser humano só percebe as coisas quando sente na pele ou alguém que lhe é muito próximo. Caso não, é chilique, é mimo, é não querer trabalhar, enfim. Então, a partir daí, eu comecei a mudar o meu estilo de vida, de alimentação, de exercícios físicos, constantemente, e tentar ver se era possível viver dessa forma. Graças a Deus, isso mudou muito a forma como eu vou vivendo o dia a dia. Já não tenho tantas dores de não conseguir trabalhar, ter que parar constantemente no hospital, mas já é uma dor controlada, derivada dos exercícios e a mudança da alimentação. Mas, infelizmente, há pouco tempo, soube que os miomas voltaram. Estou com miomas de novo e os miomas já estão a crescer de uma forma muito rápida. E desta vez eu vou ter que fazer a cirurgia de retirada do útero. Pelo menos para não ter que lidar com esse problema de endometriose com miomas. Prefiro lidar com o problema apenas de endometriose, é uma coisa que eu venho tentando de uma forma, tentando viver e ajeitando, por assim dizer. E com essas duas coisas é quase que impossível poder viver ou tentar viver. Então tenho que fazer uma escolha. Eu quero viver, ter uma vida supostamente normal, ou não, para tentar manter o útero, que supostamente é para gerar uma criança que não pode vir, provavelmente não virá. Eu já tenho um útero extremamente danificado de tantas cirurgias, e eu tenho miomas dentro e fora do útero, que era muito, muito pouco provável que eu conseguisse gerar ou carregar uma criança. Como sempre, existem outras formas de realizar esse sonho, adotando um filho, o que é que eu estou a tentar fazer nesse momento, no processo de adoção. Acho que tentei resumir mais ou menos isso. Alô? Lola, muito obrigada. Uhum. De nada, Vou te fazer mamãe. algumas questões. Yep. Primeiro, saber como é que foi para ti receber esse convite para fazer parte desse grande projeto que é o Fala Mulher, falar daquele lado que para ti é o lado mais sensível. É um pouco assustador nos expormos tanto para as outras pessoas ou que não conhecem, ou que não, se calhar nem têm um historial desses, não sabem como é a vida dessas pessoas. É nos expormos completamente para a outra pessoa, e estamos ali, como eu posso dizer, expostas para ser julgada ou não. Então é um bocadinho intimidante. Mas se dessa forma, o meu pensamento é, se dessa forma eu poder ajudar uma outra mulher que está na mesma situação e não está na situação de poder falar de infertilidade de forma tão aberta, de falar da sua situação e aceitar essa situação de forma tão aberta, se calhar isso possa motivar uma outra mulher a acordar amanhã e achar que não está sozinha, que existem outras mulheres que sofrem do mesmo problema e estão a tentar arranjar uma forma de viver mesmo assim, que a vida não acabou pelo fato de a mulher não poder gerar um filho. Muito bem. E eu queria também saber de ti, Lola, até que ponto te interessa também levar alguns assuntos que são assuntos chaves de tamanha importância para o teu parceiro. Como assim?
Pode ser um Até pouquinho que mais ponto as específico. nossas conversas, as conversas Hum, das outras mulheres, as uhum. partilhas que nós fazemos chegam a ser importantes no teu lar? Ok. São importantes porque eu consigo perceber que não estou sozinha. É aquilo que eu estava a dizer. Da mesma forma que a outra mulher vai perceber que não está sozinha, eu também, a perceber de outras mulheres que vivem a mesma situação, também percebo que não estou sozinha. E mais do que nunca, tento passar essa informação, tipo, para o meu marido ou para a nossa relação, que nós não somos, não estamos sozinhos, não estamos isolados a viver esse problema. Então, isso ajuda ele a ter uma perspectiva um bocadinho mais aberta e não se sentir isolado ou a viver o problema ou a carregar o problema, achando que todos os outros homens conseguem ter uma relação normal e conseguem. Ok, muito bem. Eu não sei se tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta, Lola. Alguém que queira fazer uma pergunta, Lola? Gerar filhos. Alô? Ainda estavas a falar. Ok, Desculpa. não, já tinha terminado. Teve uma oscilação aqui, então não percebi se ainda Teve estavas a sim, ouvir-me ou porque não. parei de te ouvir. Yeah. Então não estava a perceber se ainda conseguias me ouvir ou não. Agora já consegui ouvir Já bem. consegues? Ok. Sim, sim, sim. Então, eu estava a perguntar aos participantes se alguém tem alguma pergunta a fazer à Lola depois da história que ouviu. Eu já conheço a Lola, já conheço a história da Lola, então vou abrir esse espaço para quem não conhece a Lola, para quem tem alguma dúvida. Como é que Olá, como é a Tandy. relação? Oi! Olá, Lola. Prazer em Olá, conhecê-la. tudo Meu nome é bem? Carmen, sou médica. Ouvi o teu testemunho. Primeiro, felicitá-la pela iniciativa de compartilhar Muito com as outras obrigada. mulheres acerca desse problema. Dizer Obrigada. que eu tenho o mesmo problema que tu tens. Ok. Inicialmente disseram-me que eu tinha miomas Uhum. e depois é que descobriram que eu tinha endometriose também. Ok. Vou na quinta cirurgia. Percebo muito bem do que estás a falar. Vim só reforçar a parte que tu disseste para as outras mulheres não só se sentirem sozinhas. Realmente é um processo muito difícil. A endometriose é uma doença incapacitante. Há dias que eu não consigo fazer nada. Nada Ok. mesmo. E olha que eu sou médica, estou na área da saúde. E as pessoas não percebem. Às vezes já tem alguns colegas. Nós estamos a trabalhar, o que é isso? O que é isso que tu tens? Para dizer que em Moçambique ainda temos um processo muito longo para falar desta doença, Lola. Ainda é Yeah. completamente desconhecida. Só no mundo só existem 200 especialistas para o mundo inteiro de endometriose, o que é muito pouco. Então, Muito pouco mesmo. vamos nessa força. Existem também medicações naturais que também têm me ajudado um pouco, não completamente, mas têm me ajudado, né, para seguir com a minha vida, mas não é fácil. Queria mesmo falar para mostrar o meu apoio à tua situação. Muito obrigada. Muito obrigada. Para ti também. Para ti também. Vamos nos Obrigada. apoiando. Vamos nos Uma apoia a outra, é apoiando. verdade. Yeah. Prazer. Prazer foi São todo meu. colegas, vocês, né? Yeah. Somos colegas. Ok, Lola, tem mais duas perguntas aqui. Como é a Ok. relação com a família do teu esposo? Uhum. E se o teu esposo tem filhos fora do casamento? Ok. Não, meu marido não tem filhos fora do casamento, até que eu saiba. Ainda não me apareceu nenhuma mulher à porta a bater, a acusar-lhe de ser o pai da criança, graças a Deus. E a relação com a família dele. É, grande parte entre aspas. Alguma parte da família dele, digo, os pais dele não vivem cá, vivem em Inhambane. Então eu acabo não sentindo muita presença
ou muita pressão da parte deles, provavelmente por causa da distância. Eu acredito que em algum momento eles já fizeram muita pressão para ele, a tentar perceber, mas por causa do historial ou por causa da doença, eles vão sabendo as minhas idas e vindas ao hospital constantemente, então eles têm mais ou menos uma ideia de ela não faz filho porque, ou eles não têm filho porque existe uma doença. Então, eles acabam não apontando tanto o dedo assim, ou não fazem tanta pressão assim, por causa desse fator doença. Eles já começam a perceber um pouco, não de forma tão profunda, exatamente o que é que está acontecendo, ou o que é a endometriose ou quais são os efeitos, mas sabem que existe uma doença que não nos permite ter um filho. Então, isso acaba deixando a situação um bocadinho mais suave e eu acabo não sentindo muita pressão do lado deles, graças a Deus. Até porque, Lola, te deram a chance de contar sobre a tua doença. Eu me lembro que fui tirar dessa chance de contar muitas vezes. Os mais velhos aconselharam-me a não falar sobre o que eu tenho e a esconder o fato de que eu sou uma mulher com problema de infertilidade. Mas agora, sim, Lola, estou aqui a ver que entraram pessoas novas. Vou fazer um pequeno resumo da história da Lola. A Lola, ela é uma mulher que teve problemas de miomas, depois teve que passar por algumas operações, mais tarde descobriu que tem endometriose e foi fazendo tratamentos naturais que ajudaram-lhe a conter as dores, que não são fáceis. Até hoje ela luta contra a endometriose, porém agora ela tem miomas, voltaram a crescer as miomas dela, e estas miomas em algum momento estão-lhe a dar a única e a provável chance neste momento de retirar o útero sem mesmo ter filhos. Então, esta é a história da Lola e estávamos aqui agora já a lançar questões. Queria saber se tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa à Lola. Se deixarem nas mensagens, se não quiserem falar assim, querem deixar mensagens, eu estou a ler as mensagens, podem ir deixando as mensagens também, não tem problema. Ou então liguem os microfones e façam as questões à Lola, porque a Lola está disponível para vos ouvir, para contar um pouco sobre como é viver com a infertilidade. Lola, enquanto não aparece aqui uma questão, eu só estou à espera de você. Sim, tenho alguém aqui. Daqui é a Lakshmi. Olá, Lakshmi. Oi. Eu queria saber, eu não acho que deu para ouvir um bocadinho barulho aqui, está uma confusão aqui por causa das crianças. Estou a acompanhar direto a reunião, mas é assim, antes de tudo, estamos solidários com a tua causa, realmente não é fácil. Para nós que estamos de fora, podemos falar, mas só quem está a passar por isso é que sabe realmente o que é viver com a infertilidade. O fato de querer ter e não poder. Isso é algo que dói realmente, porque a nossa sociedade às vezes não percebe. E muitas das vezes a questão da infertilidade realmente está ligada a questões de doença mesmo. Não é só porque a pessoa nasceu estéril, posso assim dizer, mas porque tem alguma dificuldade, alguma deficiência, que ao longo do tempo vai se transformando numa doença, vai se agravando e faz com que a pessoa, a mulher, neste caso, não possa ter filhos. Mas antes de mais, eu queria saber quem é a Lola e com quantos anos ou em que momento descobriste a doença? Ok. Eu sou a Lola, como já tinha dito, quantos anos? Mais ou menos uns 8 anos, 8 ou um pouco mais, que soube dos miomas, melhor dizer, quando eu soube que eu tinha miomas, quando me disseram que eram miomas pequenos, que eu não tinha que me preocupar, isso faz mais ou menos uns 11 ou 12 anos. E depois já chegaram numa fase
os miomas já estarem grandes e ter que operar por aí 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos. Não vou precisar agora. Então foi mais ou menos 8, vamos supor 8 anos, 8 anos, tipo 2, 3, 4 anos. O primeiro ano foi de retirada de miomas, outra retirada de miomas, idas e vindas ao hospital, laparoscopia, depois saber da endometriose. Então, a saber exatamente da endometriose, eu acredito que faz mais ou menos uns 3, 4 anos. Yeah, mais ou menos isso. E as Então, operações foram todas feitas fora? não, foram cá. Fora, os médicos não quiseram me operar, eles recusaram-se a operar-me. Então, eu tive que vir fazer cá. Ok. Então, mais ou menos 3, 4 anos a viver com endometriose. Então, esse percurso todo de mudança de estilo de vida, mudança da alimentação, desde vindas ao médico, enfim. Lakshmi, eu não consigo lhe ouvir, acho que silenciou o microfone. Eu tinha um problema aqui no meu microfone. Eu perguntava qual foi a reação do teu esposo quando descobriram a doença. Ele, por acaso, até reagiu muito bem, eu nem por isso. Ok? Ele conseguiu reagir melhor do que eu. Eu acho que quando nos caiu a ficha foi quando nós fomos à África do Sul e os médicos recusaram-se a operar para a retirada dos miomas. Porque antes estávamos ok, existem miomas, vamos fazendo isto, vamos fazendo aquilo para tentar engravidar, mas ok, acabava não engravidando. Aquelas constantemente hormônios, não sei o quê, para engravidar. E como não estávamos a conseguir engravidar aqui, decidimos ir à África do Sul. E sabia da existência de miomas, mas não sabia ou não percebia até que ponto os miomas estavam a dificultar o fato de poder engravidar. Então era mais ir para lá para procurar uma solução. Aí quando eles falaram, tipo, eu não vou operar, eu não vou correr risco de operar e a senhora perder a vida na sala de operações, foi um balde de água fria, gelada, gelo, todo o gelo do mundo ali em cima de mim. Aí ficou tipo, isto aqui é sério, isto é mesmo a sério. Aqui a questão já não é só gerar ou ter ou não ter um filho, isto é mesmo a sério, uma questão de vida já. Então, naquele momento, quando disseram aquilo, me lembro que nós já voltámos para casa, fomos conversando, e ele esteve a dizer, se é para tu ficares bem, pronto, paciência, vamos arranjar uma outra forma de ter um filho. Se eles estão a dizer que tens que tirar o útero, paciência, que se tira o útero. E eu ainda estava um bocadinho relutante em retirar o útero. Para nós as mulheres é difícil ter que aceitar isso, ter que assumir isso. Então, para mim foi difícil. Ele já, naquele momento, ele processou um bocadinho mais rápido. Nós, quando chegamos aqui, família, sentar e explicar o que estava acontecendo, a minha família, na hora, recusou, não aceitou. Não aceitou. Nós acabamos nos levando, porque eu também não estava a aceitar tão bem isso de forma tão brusca. E a família não estava a aceitar também, então foi tipo, ok, vamos tentar, vamos procurar alguém que possa fazer essa tal cirurgia, ok. E fomos levando. Mas esse percurso todo, esse processo todo tem sido tão desgastante que ele sempre diz, ok, nós devíamos ter feito a cirurgia de retirada do útero logo naquela altura quando o médico tinha dito. Então, eu acho que ele aceitou bem naquele momento. Ele só não aceita bem esse percurso todo que nós temos vivendo, que tem sido muito desgastante. Desgastante para mim e desgastante para ele também. Essa parte aí, esse percurso todo é um pouco chato. E o que os médicos dizem pelo fato de voltar já a ter miomas agora estarem a evoluir? Por acaso fui ter Lola, Oi. Lola, depois sim, de tá. falares,
depois de responder já Lakshmi, tem mais alguém que está a levantar a mão insistentemente. Ok. Eu acho que até a pessoa acabou saindo aqui. Acho que saiu sem querer, coitado. Ou coitada, Não, eu não estou a ver sei. aqui ele não, só que não tem nome. Mas estou a ver, acho que estou a ver alguém com a mão levantada aqui. Não é o Hélio? Sim. Não sei dizer, mas assim que terminares a resposta da Lakshmi, podes depois ver se Ok, consegues responder a pessoa. Está aí, com a mão levantada bom. já há um tempo. Tá bom, Ok. tá bom. Desculpa, Lakshmi, podes repetir a pergunta? Oi? Podes repetir a pergunta? Eu dizia, agora com este percurso todo de descobrires que estás a voltar a ter miomas, O que qual é que é o a médico, a médico? resposta do médico? Eu voltei para o mesmo médico que me operou das outras vezes e eu já estava a desconfiar que os miomas tinham voltado. Nós acabamos até conhecendo um bocadinho mais o nosso organismo por causa esse percurso todo, por causa das doenças, essas transformações do corpo, nós já logo percebemos que alguma coisa aqui não está bem. E eu já estava a desconfiar que os miomas tinham voltado por causa dos efeitos, já estavam a começar a ter aqueles efeitos dos miomas. Lá foi isso, foi mais para ele me confirmar isso. Cheguei aos miomas não voltar. Aí eu olhei, ok, o tal tratamento que nós tínhamos feito era suposto os miomas não voltarem. Ele disse, não tem como saber. Ok, nunca tem como saber, ok. Pronto, e agora a solução, ele, na altura, isso foi mais ou menos uns 6 meses atrás, ele me disse, tem uma janela de mais ou menos 6 meses para os miomas estarem já num estado avançado que vai ter que operar. E então, nessa janela de 6 meses, tenta fazer de um tudo para engravidares. Uma inseminação ou qualquer coisa, tenta engravidar. Ok, quais são as chances de eu fazer isso e conseguir carregar uma criança? Seja direto. Ele nunca foi muito direto comigo. Ele sempre disse as coisas, as meias palavras, nunca quis ser direto. Eu não sei se eu achava que seria de uma forma brusca, porque ele nunca foi o apologista da retirada do útero. Sempre tentou me convencer ou convencer a minha mãe ou a minha família que eu não deveria retirar o útero, porque nós estamos em África e nós somos africanos e isso para os africanos é difícil. Ele estava, se calhar, com as melhores das intenções. Ele dizia que eu ia ter uma vida difícil se eu fosse a retirar o útero ou não dar um filho para o meu marido. Então, para ele, eu tinha que tentar o máximo evitar isso. Então, quanto às chances de poder engravidar, quase nulas. Então, não adianta, eu nem preciso dessa janela de 6 meses para ver alguma coisa acontecer diferente, que provavelmente não vai acontecer diferente, eu sou de gastar dinheiro. Então, passaram os 6 meses, realmente eu já sinto os miomas já muito grandes, já estou naquela fase de dor insuportável todos os dias, porque gerir a endometriose, gerir os miomas é muito, muito difícil. E eu já quero retirar o útero para pelo menos não ter que lidar com útero e, aliás, desculpa, endometriose e miomas. Ok, obrigada, Lola. Nada. Então, já podes fazer a pergunta. A pessoa que estava a levantar a mão, por favor. Acho que ele Acho que saiu. saiu um bocadinho. Yeah. Não, por acaso está aqui, eu vi. Está aqui ainda. Sim. Ok, Tá enquanto ele não aqui. faz a pergunta, Thelma, eu tenho 38 anos. E também tem uma outra questão aqui. Se dá para saber quem é o médico. Francisco. Por acaso, ele também é meu médico e é característico Ele dele. já voltou. Ele. Sim, está aqui a pessoa, por acaso, só que eu não estou conseguindo ver o nome. Oi? Olá, pode falar, fica à vontade. Eu acho que não ligou o microfone. Ele não ligou o microfone. Acho que sim. Lola, enquanto Oi? ele não pergunta, Ele voltou.
de tomar morfina por causa das tuas dores serem muito fortes. Sim, sim, sim. E por quanto Sim. tempo fizeste a medicação com morfina? Eles vão, é mais ir ao médico naquele momento, dores muito fortes, eles injetam. Naquele momento eu fico de repouso quase todo dia no hospital e depois volto. E aí já vou fazendo umas outras injeções para tentar atenuar a dor. Ok. E, assim, durante essa fase toda, chegou um momento, sabe, nós mulheres às vezes temos aquela coisa de todo ser humano, durante o seu processo de sofrimento, tem um momento de desespero, um momento que a fé fica um pouco abalada. Como é que foi para Muito. a tua Foi fé muito difícil. ficar abalada? Teve algum Muito. momento que tu olhaste para o céu e disseste, Sim, meu Deus, completamente. Eva, de uma vez, ter essa dor Yeah. toda. Como é que foi essa experiência? Tive vários momentos desses e eu sempre fui uma pessoa... Lola, desculpa, vou te cortar um bocadinho só. Eu queria sugerir à pessoa que está a tentar falar para Eu podia fazer primeiro uma mensagem. ligar, sim, ou ligar o microfone, ou deixar uma mensagem e depois nós já vamos de ler aqui e responder. Porque estamos a ver que não conseguiu ainda falar, porque só tem um vídeo, não tem o microfone. Podes continuar a responder, Lola. Okay. Eu estava a dizer que eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. A minha família é muito religiosa. Então, essa situação foi pôr à prova não só a mim, mas a família toda, a nossa questão de fé. E eu confesso que tive vários momentos que eu achei que Deus tinha me abandonado. E fiquei revoltada várias vezes. Várias vezes. A pergunta porque eu vinha muitas vezes, porque eu. E nós sempre, quando passamos por esses momentos de provação, sempre é porque eu, meu Deus. Porque eu, tinha que ser eu. Podia ser qualquer outra pessoa, mas sou eu. Então, esses momentos de provação, naquele momento, quando nós estamos a passar por tanta dor, nós não temos a capacidade ou não temos esse momento de calmaria para poder analisar as coisas de forma um bocadinho mais fria, sem tanta emoção, para podermos, nós mesmas, podemos responder a questão porque eu. E eu tive vários momentos desses. E graças a Deus, eu consegui chegar no meu momento. Tem alguém que está a falar aqui, não estamos a ouvir. Lola, acho que és tu que estás a falar e não estamos a conseguir ouvir. A Lola está com problema de rede. Vocês estão a ouvir a Lola? Já não se ouve. Eu também não consigo ouvir. Mas a pessoa que Eu também não estou falar... a ouvir, parece que a rede dela está a cortar. Está a cortar bastante. Vou mandar-lhe uma mensagem. Mas a pessoa que queria falar aqui, que estava insistentemente a levantar a mão, percebi que já tem um microfone, só não ligou. Então, pode aproveitar e ligar agora o microfone. Ligou a câmera agora, mas não ligou o microfone. Desliga a câmera e liga o microfone. Exatamente, ligaram isso. Agora pode falar. Alô? Sim, agora conseguimos te ouvir. Alô? Sim. Eu acabo de entrar agora. Na verdade, eu não estou bem avalizado. O que está a tratar? Aliás, o que já vinha se falando. Então, vou acompanhar depois de dizer assim. Muito bem. Não se importa, pode voltar a repetir, recapitular. Ok, tá certo. O que estava só a falar, sim. Lakshmi,
Vou te pedir para Vai desligar já a tua calcular. câmera e o teu microfone, se faz favor. Tá bem. Não era a ti, estava a pedir a Lakshmi para desligar a câmera. Ok. Ok, mas em suma, estávamos a falar sobre a história da Lola. Sim. O tema hoje é vivendo com infertilidade. E a Exato. Lola é uma mulher que teve problemas de miomas e depois descobriu endometriose. Quando conseguiu operar as miomas, descobriu endometriose. E, infelizmente, a endometriose, depois de uma situação de infertilidade, e até hoje continua lutando contra a endometriose, porém, as miomas voltaram e ela, neste momento, pensa na possibilidade de retirar o útero porque só sofre com dor e não consegue mais conceber. Então, a possibilidade que ela levanta agora é retirar o útero mesmo. Então, estávamos aqui a ouvir um pouco da história de uma mulher que vive com um problema de infertilidade e cada um de nós estava aqui a lançar questões relativas à infertilidade, curiosidades que nós temos sobre pessoas que vivem com infertilidade. Não, é basicamente isso. Ok, tudo bem. Tudo bem. Então, eu vou ouvindo as questões que algumas pessoas vão lançando. É possível. Eu devo responder também aquilo que der ao meu alcance. Eu não tenho uma questão. Muito bem. Obrigada. Então, vou lhe pedir para desligar o seu microfone e a sua câmera, por favor. Tudo bem. Mas alguém tem alguma questão a fazer, Lola? Lola, voltaste? Oi, Lolita, voltaste? A Lola está com problemas de rede, mas enquanto isso, acho que ela voltou. Tá Já aqui. consegues ouvir? Agora já consigo te ouvir. Ok, tá. Está de volta, boa. Então, conseguimos falar com o moço, Lola, só que ele queria entender o contexto, expliquei e diz que oportunamente vai colocar questões. Só queria chamar a atenção que nós já estamos mesmo no fim, já estamos a terminar a nossa sessão. Se tem alguém com uma pergunta que ficou ao ar, que pretende lançar, esta é a oportunidade, porque daqui a pouco nós fechamos a sessão. Não gostamos de passar de 1 hora, porque sabemos que cada um de nós aqui tem afazeres e respeitamos muito o fato de algumas pessoas serem casadas, outras serem mães, pais, solteiros, então precisam de ter algum tempo também para cuidar das crianças. Não sei se alguém tem mais alguma questão a fazer. Eu tenho, Tandy, posso fazer? Por favor, Lakshmi. É assim, agora está a pensar em tirar essa operação por causa de problemas que estão a voltar a crescer de uma maneira rápida. Eu queria saber, Lola, por algum momento na tua cabeça passou assim, por que não me retiraram antes? Ou não te arrependes de não ter tirado antes e terias evitado este sofrimento todo? Ou pensas que tu precisavas de passar por este processo todo para te fortalecer ainda mais e aceitares o percurso daquilo que... Porque assim, às vezes nós dizemos assim, é aquilo que é a sorte que Deus nos deu, é a cruz que Deus nos deu, então nós vamos carregá-la. Costuma-se dizer que Deus não dá batalhas a pessoas que Ele sabe que não vão vencer. Então, eu queria saber o que passa na tua cabeça neste momento em saber que agora vais ter realmente que retirar. Alô? Está alguém aí? Consegues ouvir-me? Agora sim.
Sim, como eu estava a dizer, o meu pensamento sempre foi, todas as coisas que eu tento fazer na vida, eu digo que eu tenho que tentar até o fim, até onde eu Ok. não consiga mais. Então, em algum momento nesse percurso, em algum momento me arrependi, uma outra vez, fiquei, porque que eu me deixei, porque eu não retirei como tinham dito, para retirar os miomas, teria me poupado de tanto, mas tanto sofrimento, tanto sofrimento físico, sofrimento psicológico, tanta depressão, tantos dias de acordar a dizer, meu Deus, o que é que se passa? Mas esse percurso todo, agora nesta fase eu vou retirar os miomas, eu não terei questões de e se eu não tivesse? E se eu não terei esse e se? E essa dúvida não estará a pairar sobre mim. Eu tenho a certeza absoluta que eu fiz tudo que era possível fazer, que eu tentei tudo que era possível tentar, todas as medicações, todas as intervenções, tudo que será que eu devia tomar, tanto nos hospitais como tradicional, todas as intervenções tradicionais que diziam que eu tinha que fazer, eu fiz para tentar conseguir aquilo que eu queria. Mas agora, infelizmente, eu estou no fim da linha. Não vou poder gerar um filho biológico, isso já é oficial, já aceitei. E agora eu vou viver outras coisas, a vida me reserva outras coisas. E nos faz pensar ou nos faz ver algumas vezes a vida de uma outra forma. Há pequenos detalhes que eu não apreciava antes, que eu passo a apreciar agora. E essa capacidade me faz aproveitar a vida de uma outra forma, se calhar um bocadinho mais bonita, posso dizer assim. Alô? Lola, Oi? estou aqui. Olha, estou muito orgulhosa de te ouvir, muito orgulhosa mesmo, porque venho acompanhando a tua trajetória já há um tempo. Acredito que para hoje ouvir-te a tomar essa decisão com esta firmeza toda é muito gratificante, não só para mim, mas acredito que muito mais para ti, porque estás mais preparada para qualquer coisa que vais enfrentar lá à frente. E sabes que tens a nós, né? Pessoas que sempre te Yeah. acompanharam e que acreditam em ti e sabem muito bem o que tu passaste, conhecem também a tua história e vão poder conviver cada momento teu, seja ele de tristeza, alegria. A verdade é que, com ou sem o útero, sendo ou não infértil, todos nós temos momentos de dor, de tristeza, que precisamos do próximo. Tens aqui mensagens de encorajamento da Lakshmi, que diz: nós abraçamos a tua causa, nós somos Lola. Temos aqui mais uma mensagem que diz: muita força, Lola, és uma vencedora. E quer saber como é que descobriste a endometriose. Ok, muito obrigada pela força. Descobri a endometriose através da laparoscopia. Então, eu tive que fazer a laparoscopia para poder descobrir a endometriose. Infelizmente, no nosso país, nós não temos outra forma de poder descobrir a endometriose ainda. Nos países um bocadinho mais desenvolvidos, eles já fazem o exame um bocadinho mais invasivo, o vídeo, que é possível fazer sem ter que sofrer uma pequena cirurgia. Então, agora aqui em Moçambique, só dessa forma é que é possível descobrir a endometriose e aqui estágio está a endometriose. Porque, existem uns exames um bocadinho mais invasivos que dá para perceber, detectar a endometriose em um ou outro diferente local no organismo, ou dentro do útero ou fora. Mas para saber de forma tão precisa, é necessário, e agora só se faz através da laparoscopia. Ótimo. Outra pergunta, Lola. A endometriose tem algum sintoma? O maior sintoma da endometriose é a dor. Dor, dor ao fazer relações sexuais, dor em algumas atividades,
há mulheres que sentem, aliás, há mulheres que têm endometriose e têm apenas dor no período menstrual, que têm aquelas cólicas muito fortes. Então, isso também tem a ver com os níveis de endometriose. E a mulher que tem endometriose tem dor todos os dias, independentemente de estar ou não no período menstrual, ela já tem dor. Isso já é endometriose extremamente espalhada no organismo que provoca dor, aquela inflamação. Isso já está espalhado em grande parte dos órgãos internos. Então, acho que o maior, como eu posso dizer, o maior diagnóstico é a dor. Se a mulher não tem dor, dificilmente ela vai descobrir que ela tem endometriose, fora a particularidade de não conseguir engravidar. Então, seria dor e não poder engravidar. E isso é que vai se descobrir depois que ela não pode engravidar por causa da endometriose. Porque há algumas mulheres que não têm dor nenhuma, mas têm endometriose e não conseguem engravidar. Muito bem, Lola, ficou aqui mais uma mensagem de muito carinho da Letícia, dizer que com ou sem filho vales muito e não perca o teu valor. Portanto, para dizer que a mulher com problema de infertilidade ou esterilidade não deixa de poder ser mãe, porque ser mãe não é apenas gerar filho biologicamente, é também uma forma que Deus nos oferece de podermos cuidar de outras crianças que de nós precisam. Isso não acontece só para mulheres inférteis, mulheres estéreis, mas mesmo aquelas mulheres que podem ser mães biológicas, também têm essa opção de adotar filhos, que é para poderem ajudar outras crianças que precisam, não é? Aqui vem a Mary que diz, obrigada pela resposta, sempre antes de menstruar tenho dores. Logo que passa, a dor também desaparece. Mary, eu vou fazer um pedido aqui, bem rápido, só para despedirmos mesmo. Não sei se a doutora Carmen ou Elzier, uma delas está aqui, que vai poder responder sobre a dor, quer dizer, neste momento de relações sexuais, quando a pessoa sente dores antes de menstruar, o que pode estar a acontecer? As médicas que temos aqui no grupo, pedir ao vosso apoio, minhas queridas médicas voluntárias que muito nos apoiam, já agora aproveitar a agradecer. A Michela diz aqui, somos já... Oi. Pois leio a mensagem da Michela. Deixa mesmo espreitar a mensagem aqui que ela mandou. Sempre antes de menstruar tenho dor. Logo que passa, a dor desaparece. É importante saber se ela testa dura quanto tempo, se ela tem outros sintomas, porque há mulheres que apenas têm aquilo que chamamos de dismenorreia, que é a dor pré-menstrual, que pode começar 2, 3 dias antes de menstruar e depois de passar a menstruação ela melhora. Mas também existem aquelas mulheres que antes de ter o período menstrual estão sempre com dores. Aí já é necessário que vá a uma consulta de ginecologia, fazer uma ecografia, exames, investigar as causas desta provável dor. Porque uma cólica normal, perto do período menstrual, é completamente normal. Porque o que é a cólica? É a contração do nosso útero e a descamação do endométrio, que é aquele tecido que fica à espera da fecundação do bebê. Quando não aparece, ele tem que descamar para que exista um novo tecido no mês seguinte. Então, de uma forma geral, é isso que eu tinha para dizer. Não sei se a doutora Catarina ou Elzier tem algo para acrescentar. Boa noite a todas. Olá, Lola, muita força para ti, minha querida. E, bem, estamos contigo. Tu és uma super mulher e não é conceber que te vai te fazer mãe. Há muitas formas de ser mãe, amando as crianças que estão à nossa volta. Então, bem, eu não tenho nada a acrescentar, mas como a doutora Carmen deu uma palavra, aproveitei deste momento para cumprimentar a todas. É exatamente isto que ela disse.
existe a dismenorreia e pelo que deixa-me ver o nome dela, pelo que a Mary, né? Mary, Isso, sim. pelo que a Mary escreveu aqui, dá-me a entender que é uma dismenorreia. Mas se não for uma dor que aparece só durante o período menstrual, eu reforço o conselho que a Carmen deu, que é de consultar um ginecologista para fazer exames, para chegar ao diagnóstico e ter melhor seguimento, ok? Agora, se é uma dor que começa poucos dias antes da menstruação e termina no meio ou logo depois que a menstruação, o período menstrual termina, então é mesmo normal da fase. Muito bem. Muito bem. Então, doutora Catarina, tem alguma coisa a dizer? Não sei se já terminamos as minhas médicas aqui. Boa noite. Obrigada, Lola, pelo depoimento. Dizer e reforçar aquilo que, como mulher, dizer-te que tu vais sempre ser mãe de muitas crianças que vão fazer parte da tua vida. Eu acredito que tem muitas que já fazem parte e acreditamos nós que terás acesso a outras mais. Por acaso, eu não percebi muito bem a dúvida, mas digo que da outra ouvinte, assim como participante da nossa reunião, esta questão da endometriose, por ser muito difícil de detectar ou de diagnosticar, porque muitas das vezes, como a Lola mesmo disse, quando uma mulher aparece com dor, um mal-estar e não se consegue ver nada à primeira, sempre vai se dizer que ela é fresca, ela não é mulher, não é forte como as outras, porque tem um conceito cultural de que a mulher é pilar de tudo, tem que estar sempre pronta para tudo, não sente dor. Ainda tem o privilégio de chorar, mas também não pode chorar muito, porque quando chora muito, está-se a mostrar fraca. Dizer que não é o caso, porque a endometriose é um problema presente e muito presente, que carece a atenção de todos, homens e mulheres. E é preciso tentar perceber que sempre vamos ter necessidade de querer investigar um pouquinho mais. Eu peço que continue a ser essa mulher paciente para aqueles que te vão perguntar sempre: tu tens o quê? Endo o quê? Endo o quê? Né? Eu acredito que ouves essa pergunta milhões de vezes, né? Milhões então, de vezes. Agora, põe no automático, né? Põe no modo automático mesmo. Vou tentando fazer isso. Eu sei que sempre vão estar, sim, tu vais ter um dia em que vais dizer, olha, eu vou te explicar o que é. Mas já dizes que vai ter desculpa. Podes pesquisar, né? Mas da forma mais polite possível. Porque sabe, as pessoas não gostam de ser mandadas passear. Não, nem um pouco. Acham que eu tenho a obrigação de explicar. Se eu estou não sei o quê. Nessa situação, eu tenho que explicar. Nessa situação, sim. E é isso. Eu desejo a melhor das paciências. Muito obrigada. Muito obrigada. Continua a meditar. Muito obrigada, como eu disse, pelo depoimento. Eu, como médica, não tive acesso a tantas pacientes com endometriose. A sorte também de ter a doutora Carmen como colega, como amiga. Vi, em alguns momentos, as caretas que ela fazia quando eu estava lá muito bem. Então, sei como é que é, mas não é uma coisa fácil de identificar e de perceber que, olha, esta mulher não está bem, né? E temos que aprender a criar o conceito de que é necessário cuidar do nosso próximo. Isto é, apoiando. Nem sempre é só cuidar no sentido de dar medicação, cuidar no sentido de dar comida e por aí, né? Mas procurar outras formas alternativas. E é só, eu acho que já falei demais, né? Vamos muito obrigada.
Eu até tenho uma para tudo. questão para as médicas. Eu não sei se eu ainda tenho tempo, Tandy. Tenho tempo para uma questão? Sim. Tempo não tem, mas podes lançar rapidamente para vermos se uma delas responde e depois fechamos. Uhum. Ok. É assim, esse percurso todo, esse processo todo, eu só sabia dos miomas e eu não tinha aquela dor tão intensa. Tinha dor dos miomas, mas não era tão intensa como passou a ser depois das cirurgias. Eu quero perceber em que momento eu passei de miomas para endometriose e ter dores tão fortes, porque eu acredito que a endometriose não acontece de forma tão brusca. Então, o que é que despertou a endometriose e despertar para estar nesse nível tão avançado, não vou dizer de não ter dor, mas uma dor moderada para uma dor tão intensa a partir uma questão de segundos, por assim dizer. Eu entrei na sala de operação sem e saí com. Então, eu sempre faço essa questão e faço a questão aos médicos. Eu ainda não tive uma resposta, infelizmente, ainda não tive uma resposta satisfatória. Mesmo nos sites, nos grupos, muitas mulheres têm essa questão, porque muitas que acabaram sofrendo alguma cirurgia foram para a sala de operações sem endometriose e saíram de lá com endometriose com dores muito fortes. Vou tentar te explicar um pouco, Lola, porque a vivenciar essas duas doenças acabei investigando muito. É assim, mais, já. Nós tínhamos miomas, nós fomos à sala, retirou-se o tecido dos miomas. O que é um mioma? É um tumor benigno. Feito de... Desculpa, pediria alguém para desligar o micro, que está a interferir um pouco. Peraí, vamos lá ver quem Acho que é o meu. Ok. E é um tecido muscular. Quando o médico vai fazendo aqueles cortes, vai tirando os tumores, não é? Que são os tecidos musculares do próprio mioma. Deixa cicatrizes. É a mesma coisa que acontece quando tu te cortas na superfície da perna, ficas com uma marquinha, aquilo que chamam de queloides, como se fosse algo gelatinoso. São as tais cicatrizes que ficam no nosso útero depois da cirurgia. Como é que surge a endometriose? A endometriose ainda não se sabe a causa específica, mas supõe-se que as células de endométrio, que são aquelas que estão dentro do útero, elas, durante a nossa menstruação, em vez de saírem apenas pelo colo do útero, não é? Para nós menstruarmos, não é o que acontece. Ela usa esses buraquinhos onde tivemos as suturas, não é? Onde temos os cortes, e ela começa a sair também. E ela vai se aderindo. A causa não sabe. Dizem que provavelmente já tinhas um fator genético, assim como eu, que nos predispõe para isso. Porque há mulheres que são operadas e não têm isso. Por isso que, quanto mais fazemos cirurgias, notas que a nossa dor tende a piorar. Por isso que nos aconselho a tirar todo o assoalho pélvico. Porque é o sangramento, é na nossa menstruação. Quanto mais menstruas, mais dor sentes. Eu, por acaso... Porque cada menstruação, o tecido e o endométrio causa uma reação inflamatória. Vai por acaso, conheci uma moça que tinha convulsões, que é aquilo que chamamos de doença da lua, zuca-zuca, que ela, quando vai menstruar, ela cai. Teve-se que descobrir com um tecido endometrial que saiu do útero para o cérebro. Era uma célulazinha, mas sempre que ela menstruava, sangrava. Para dizer que ela, com o tempo, vai fazendo bifurcações, outras mulheres até elas tossem com sangue, por aí vai. Porque o fator de risco é um endométrio mesmo, que nós temos. Por isso que a maior parte dos médicos dizem tira o útero para podermos ter a paz, não é? Não sei se te ajudei muito, mas é do que eu fui investigando. Ajudaste. Por acaso eu já, também naquilo que eu investigando, tinha mais ou menos uma ideia do que estás a dizer, então estás a vir a repisar mesmo aquilo que eu já imaginava ou supunha. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada eu. Espero ter ajudado, Lola. Beijinho. Ajudaste muito. Obrigada. Beijo. Como está animado isto? Muito obrigada mesmo por tudo, Lola. Foi tão bom. Aprendi bastante. Alô?
tarde. Oi, consegue me ouvir? Agora já estou a ouvir. Não tinha estava deixado ouvindo nada. tinha deixado cair o celular, mas dizia que foi tão bom, aprendi bastante hoje. E, na verdade, eu também estou aqui a desconfiar que eu já tive endometriose e não sabia, porque eu caía sempre que tivesse, que estivesse de período. Eu tinha sempre desmaios, tinha que acabar no hospital. Então, talvez tivesse, não sabia. Então, é muito bom nós ouvirmos estas conversas, porque acabamos aprendendo e às vezes temos resposta para perguntas que nunca conseguimos ter as respostas no momento certo. Agora aqui só quero fechar com as últimas mensagens que recebeste, Lola. A última mensagem, ou seja, as últimas foram uma da Michela que diz: somos a perfeita obra de Deus e para tudo há um propósito. A Mary agradecer muito às médicas que puderam ajudar aqui com respostas que sinto que foram satisfatórias para ela. E tenho também aqui o conselheiro Wamba a dizer boa noite. Olha, Lola, muita força, Deus acima de tudo. Ser mãe não é só ter um filho biológico. Amar ao próximo como a ti mesmo. Adota uma criança. Muito bem, muito obrigada, conselheiro Wanda. Ficou aqui um recado muito bom de um homem, que é muito interessante isto. Agradecemos bastante e acredito que a Lola levou de coração também. Levei sim, muito obrigada. Temos também mais alguém que diz: está muito animado, muita força, Lola. As médicas, obrigada, mas muito obrigada pelo ensinamento. Foi mesmo muito acolhedor, aprendemos muito e muito obrigada a todos. Ficamos então para a próxima sessão, espero que ninguém falte, já sabem que as nossas reuniões vão ser sempre animadas. Esta foi a primeira de várias que queremos poder fazer convosco. E até a próxima. Beijinhos a todos. Beijinhos a todos, muito obrigada.